O vídeo de hoje, felizmente, é para comemorar duas grandes vitórias da direita contra a esquerda que aconteceram aí nos últimos dias. O dia 28 de maio de 2024 foi um dia decisivo para o Brasil. Isso porque o Congresso analisou os vetos sobre o saidão e as fake news. Duas pautas muito importantes para os brasileiros, porque uma diz respeito à saidinha, né? Que aqui a matéria chamou de saidão, mas é o nome popular dado àquela prática de liberar os prisioneiros em algumas datas específicas para que eles pudessem ressocializar, confraternizar com a sua família e cometer crimes, porque sim, isso acontecia. Muitos deles cometiam crimes durante as suas saidinhas e muitos também nem voltavam. Então, uma pauta de segurança pública super importante. E a outra pauta é sobre as fake news, que a gente já está há um bom tempo conversando aqui no canal, e especialmente depois do que aconteceu na tragédia aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, onde o governo foi super ineficiente e ainda assim tentou criminalizar qualquer tipo de opinião contrária às ações do Estado, né, do Exército, do governo federal de modo geral. Ficou impossível não perceber que fake news é só uma desculpa para silenciar os críticos do governo, para silenciar os críticos do nosso judiciário, porque são eles que vão impor o Ministério da Verdade e definir o que é verdade e o que é mentira. E muitas vezes é exatamente o contrário. Eles chamam descaradamente mentira de verdade, verdade de mentira, e tudo isso só para punir e perseguir opositores políticos. Então essa também era uma votação decisiva. Aqui a gente consegue ver um pouco da explicação, né? Essa das fake news é um veto do Bolsonaro que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, que seria a tal disseminação de fake news. E é engraçado como no Brasil a legislação é meramente decorativa, né? Ela é quase que uma sugestão, porque crimes que estão previstos em lei não são punidos, simplesmente nada acontece. É a tal da prática que é proibido, mas se quiser pode. E em compensação, várias coisas que não são crime, que não estão previstas em lei, já são tratadas como crime pelo nosso judiciário, pelos nossos políticos. O ministro da Justiça, na verdade Flávio Dino, enquanto era ministro da Justiça, falou de um desses crimes, se eu não me engano foi justamente o de fake news. E tomou checada do X, do Elon Musk, justamente porque não se tratava de um crime de fato. Tanto não é crime que tem esse veto que eles estavam tentando derrubar, para aí sim transformar fake news em crime. Com pena de até 5 anos de reclusão, vale dizer. E aí, em contrapartida para o adiamento, a bancada do governo pediu a retirada de pauta do veto parcial do presidente Lula à lei que restringe a saída temporária dos presos. Porque é assim, bandidos de verdade, né? Não pessoas que estão compartilhando críticas ao governo nas suas redes sociais. Bandidos reais que roubam, que assaltam, que abusam, que violentam as suas vítimas. Esses, o papai Lula quer tratar com todo amor e com carinho. Poxa, eles têm que se encontrar com a sua família, eles têm que poder sair da prisão para cometer outros crimes e para ficar foragido, porque a nossa justiça é extremamente ineficiente onde importa. Agora, uns tiozinhos, umas tiazinhas lá do 8 de janeiro, inclusive com comorbidade, esses ficam em prisão preventiva para sempre. E aí o nosso judiciário não quer nem saber. Esse país é uma bagunça. As prioridades elas estão completamente invertidas. As reais ameaças na sociedade, a esquerda trata passando a mão na cabeça. E aí, o que eles consideram ameaça mesmo são as tias do Zap, que estão compartilhando críticas ao governo Lula, que é uma bosta mesmo. Pois bem, então essas duas votações aconteceram e a gente teve duas grandes vitórias. Então, felizmente hoje, podemos comemorar. Começando por essa aqui então. Em derrota de Lula, Congresso derruba veto às saidinhas. Trecho mantido pelos parlamentares impede o preso do regime semiaberto de visitar a família nas saídas temporárias. O Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira, dia 28, o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei das saidinhas. Em derrota para o governo federal. Não é incrível? Olha só. A derrota para o nosso governo é manter preso na cadeia. Não tem como ficar mais óbvio que governo de esquerda no poder é simplesmente um bando de corruptos que estão lá contra o povo. E sabe o que é pior? Isso aqui é uma grande vitória da direita, fazendo oposição ao governo Lula, e é uma grande notícia para os brasileiros porque, evidentemente, os índices de criminalidade tendem a cair. Afinal de contas, quanto mais bandidos na cadeia, menos bandidos circulando aí na sociedade podendo cometer crimes, né? Meio óbvio. E eu não duvido que lá na frente, caso os índices comecem a melhorar, o governo ainda tente pegar para si os méritos desse avanço, sendo que na prática eles foram contra a melhora da segurança pública. Mas isso é guerra de narrativas políticas, né? Hoje a gente simplesmente fica feliz porque estaremos mais seguros de forma geral. Então foram 366 votos a favor da derrubada do veto do Lula e 140 contrários. Basicamente uma guerra
de esquerda contra a direita. Ou, por que não, do bem contra o mal, porque tinha o lado do bem que estava contra os bandidos e o lado do mal que estava a favor dos bandidos. Isso aqui também é importante para ver como o Lula não tem força no Congresso. Ainda bem, né? Porque se o governo já tá desastroso assim, sem ter esse apoio, imagina então se o papai Lula tivesse força política para passar todas as desgraças que ele quer. E a segunda grande vitória, como a gente já viu, foi sobre o veto da liberdade feito no governo Bolsonaro. Isso dá o tom da diferença, né? Enquanto o veto do Bolsonaro era para não criminalizar fake news por saber que isso seria utilizado como uma arma política, o veto do Lula é para deixar preso sair da cadeia. Que diferença, hein? E essa realmente é uma vitória fenomenal. Porque se a gente já tá tendo todos esses problemas com a perseguição política imposta pelo governo do Lula contra os seus opositores, com a prerrogativa de que tem muita desinformação nas redes e discurso de ódio, sem isso ser lei, imagina se fosse. Se fake news nem é crime e eles já estão mandando a Polícia Federal na porta das pessoas porque ousaram falar que o governo foi ineficiente nas ações aqui no Rio Grande do Sul, imagina se for crime de verdade, cara. Aí sim, tava todo mundo ferrado. Então que bom que o veto do Bolsonaro foi mantido. Ele diz respeito ao artigo de lei 14.197, que criava o crime de comunicação enganosa em massa. O veto foi mantido por 317 votos favoráveis e 139 votos contrários e 4 abstenções. Você percebe que a votação foi bem parecida, né? Essa aqui teve menos votos contrários e menos votos a favor também, mas numa faixa próxima. 140 votos contrários, 139 votos contrários e 317 votos a favor aqui, 366 votos a favor nas saidinhas. A favor de acabar com as saidinhas no caso, né? Mas vocês já entenderam. Só que aí, como o governo tomou no butico nessas duas grandes votações, saiu derrotado em duas coisas que, assim como a gente tá comemorando pra caramba, do lado deles lá é uma tristeza profunda. Eles precisavam muito dessas duas vitórias. E obviamente, como eles são super democráticos, eles não vão se dar por vencidos pelos nossos parlamentares, pelos representantes eleitos da nação terem votado de acordo com o que a maior parte da nação realmente deseja. Matéria do Globo, hein? Pra não ficar dizendo que a gente tá compartilhando fake news. Não que o Globo não compartilhe fake news, né? Mas é porque eles não admitem. Olha só, para manter saidinhas de presos, o governo conta com o STF para reverter derrota de Lula no Congresso. Então já tá ainda mais escrachado, né? Se o Lula não consegue comprar os parlamentares através da sua clássica corrupção, né? Mensalão não me deixa mentir. Ele vai até o STF para tentar passar por cima da vontade popular, porque supostamente é para isso que o Congresso serve. E eu te pergunto, para que a gente tá pagando o salário desses deputados todos se no fim das contas o Xandão pode ir lá na canetada fazer valer a vontade desse bandido que é totalmente contra a vontade do povo? Nenhum ministro do STF foi eleito. Mais uma vez, eles estariam passando por cima do Congresso, atravessando a sua função para legislar. E aí a gente não pode criticar o STF, né? Porque senão nós é que estamos indo contra as instituições democráticas. E não os caras que passam por cima do Congresso para conseguir manter uma lei de merda que mantém toda a população brasileira menos segura. Olha, eu vou falar para vocês, a esquerda é uma palhaçada. Eu não vou falar só a esquerda brasileira porque no mundo inteiro é essa desgraça. Mas a política do Brasil é especialmente ruim, né? Porém, nas últimas horas, saiu na Itatiaia que o governo descarta recorrer ao STF após o Congresso acabar com saidinhas para presos. Por que o governo Lula estava querendo fazer tanta força para agradar os presidiários? Por quê? Bom, a gente sabe que o Lula teve mais de 90% de votos nos presídios. E a gente já viu a rede Lully passando pano para toda essa articulação do petista em manter as saidinhas dos presos. Falando que o Lula entende muito, porque ele também já foi preso, ele sabe da importância da ressocialização. Esses discursinhos imbecis que a população brasileira não quer saber. A gente só quer que o preso fique na cadeia. Mas parece que o desgaste popular tá começando a pesar. O governo Lula vem derretendo, né? As últimas pesquisas, e como a gente sabe, pesquisa no Brasil praticamente sempre é enviesada para a esquerda, né? Mas as últimas pesquisas demonstram uma queda de popularidade do governo, a rejeição tá cada vez maior. Então, talvez eles já tenham comprado essa briga até onde dava para comprar. Tomara, porque no fim das contas, o mais importante é saber que o povo brasileiro vai poder dormir um pouco mais tranquilo à noite. Ainda tá longe de estar num cenário tranquilo de verdade, né? A gente tem que avançar muito na pauta de segurança pública ainda, mas isso aqui, pelo menos, é uma vitória. E vocês, o que acharam disso?
Acham que no fim das contas o Lula ainda vai dar um jeito de tentar roubar os méritos dessa vitória da direita, mesmo que ele tenha feito tudo pra atrapalhar? Ainda assim, você tá feliz com essa notícia? Acho que é difícil não estar feliz, né? Enfim, deixa o feedback e antes de ir embora, se você puder, dá uma olhada nos links, nas informações ali da descrição do vídeo. O meu estado do Rio Grande do Sul segue precisando de doações, então ali eu deixei tanto a vaquinha de uma amiga minha que a família dela acabou perdendo tudo na enchente, quanto também o serviço social de uma igreja aqui da minha cidade, Caxias do Sul, que tá fazendo um ótimo trabalho para acolher os desabrigados. Para além disso, também tem o link para votação do IBEST. Vamos ver se a gente consegue passar de fase, quão longe a gente consegue ir. Você pode votar uma vez por dia e o seu voto ajuda muito. Vamos tentar passar esses esquerdistas aí, pelo menos, ficar na frente da Carta Capital. Enfim, seria muito legal se você também desse uma força com isso. No mais, agradeço demais pela sua audiência. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.